A maioria dos meus aprendizados, se não todos, eu tive a vivência, né? Foi tudo que durante a minha caminhada eu fui vivenciando. Então, os meus conhecimentos, os meus aprendizados, vem tudo realmente da minha vivência, né? Eu não tenho conhecimento, estudos de livros, eu tenho muito pouco, então eu não tenho frases decoradas, trechos de livros. Realmente eu li poucos livros, mesmo porque eu moro no Japão, então aqui, hoje não mais, né? Hoje eu tô vendo que já tem bastante material, né? Você encontra já pessoas que estão comercializando, mas na época que eu mais precisei, eu realmente tive muita dificuldade de encontrar, então basicamente eu li o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu não consegui entender muita coisa. Os termos colocados, né, eu não consegui, principalmente o Evangelho, eu não consegui entender, para mim estava muito complicado. Então, eu não tenho o jeito bonito de falar, né, os termos bonitos, os meus relatos são tudo mesmo experiências que eu vivenciei. Então, digamos que nada do que vocês melhor, né, o melhor aprendizado é realmente você sentir na pele, você ter que dar de cara com aquele desafio, enfrentar ele e aprender, né, com os seus erros, com os seus acertos e assim eu vim caminhando passo a passo, sem pressa. Foram anos, mas foram anos intensos, as coisas na minha vida sempre aconteceram muito rápido. Então, um ano é como se eu tivesse passado muitos anos, porque eram desafios diários, então realmente foram momentos de muita turbulência, de muita agitação, e talvez por isso que a minha mente, ela trabalha no 220, porque eu sempre tive que pensar muito rápido, eu não tinha muito tempo para ficar refletindo, procrastinando, porque hoje estava acontecendo de uma forma, amanhã já era diferente, e assim foi indo. Então não adianta as pessoas acharem que só porque eu moro no Japão as coisas acontecem diferente, porque não, é tudo igual, pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. Aqui acontece tudo exatamente igual. Existem pessoas e pessoas, né? Cada um de um jeito, cada um acredita numa coisa. E eu não sigo nenhum tipo de religião. A minha família veio da religião católica, né? Pelo menos a minha mãe e meu pai. Então eu fui doutrinada, talvez seria isso, dentro da religião católica, né? Eu frequentei quando criança o catecismo, fiz a primeira comunhão, mas aquilo tudo que estava sendo ensinado, começou a me fazer uma certa confusão, e é como se eu já soubesse que aquilo estava muito pouco, que existia algo além do que estava sendo ensinado. Então, quando eu cresci, me tornei adulta, né? Eu simplesmente parei, né, de frequentar e eu segui sem religião nenhuma, porque para mim, eu sempre costumo falar que a conexão é reta e direta com Deus, então não precisa ficar fazendo curvas. E acabei estudando um pouco na parte do espiritismo, né, que aconteceu algumas coisas na minha vida que eu acabei sendo encaminhada para isso, então eu comecei a dar uma estudada. Nunca frequentei centro espírita, foi só estudo de livros e
um pouco de material que tinha na internet na época. E fui seguindo dessa forma, né? Eu fui tentando encontrar, na verdade, o que eu já sabia, né? Mas na época eu ainda era muito nova, então eu não tinha muita consciência, uma visão muito clara sobre tudo, como realmente as coisas acontecem. Eu simplesmente fui seguindo, né? E assim, acabei também passando por uma religião japonesa, né? Um amigo meu na época me encaminhou para lá, mas também não deu muito certo. Eu acho que é mais na parte do shintoísmo. E eu sempre tive muito forte em mim que se eu vou num local e eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável, eu simplesmente paro de frequentar. Então, acabei indo também em centros de Umbanda, mas pouco pude entender, porque a parte da Umbanda eu quase não entendo mesmo, eu não tenho conhecimento nenhum. Então, teve alguns momentos que me fez duvidar se aquele médium realmente estava sendo intuído por uma entidade, porque do jeito que estava sendo falado era como se fosse algo levando tudo ao meio pro lado pessoal, particular. Então isso também me fez questionar e eu simplesmente parei de frequentar, né? Fiquei assim muitos e muitos anos assim, sem frequentar exatamente nada, só seguindo a minha intuição, o meu coração mesmo. E depois eu senti muito forte dentro de mim que eu precisava ir num centro, tinha que ser de Umbanda, né? Então eu comentei com meu marido e ele, através de conhecidos, conseguiu. E realmente foi a última casa que eu realmente frequentei, foi durante 1 ano, que foi o tempo necessário que eu realmente precisei, porque foi bem numa fase que eu estava literalmente no fundo de um poço muito fundo. E eu sempre fui um tipo de pessoa que isso não faz parte de mim. Eu não gosto, eu não consigo, na verdade, ficar caída por muito tempo. E foi exatos 1 ano, mais ou menos, eu frequentei esse local, recebi as orientações que eu precisava, consegui me reerguer. E hoje eu entendo muito bem porque que eu precisei, de certa forma, de ajuda, né? Porque eu iria conseguir me reerguer sozinha, mas sem ajuda não seria um tempo mais comprido, mais longo, né? Porque eu estava realmente no fundo de um poço muito fundo. E então foram exatos 1 ano. E depois eu não frequentei mais e eu tive já o meu desacoplamento do meu corpo. Então, de certa forma, eu fui trabalhar junto com as entidades da Umbanda. Então, eu precisei ter noção, né, de quem estava comigo, de quem trabalhou comigo, quem estava me orientando, me intuindo.